Fala, nação rubro-negra! Seja muito bem-vindo ao canal Outro Patamar. O Flamengo está preparando um pacotão de reforços nessa janela de transferências. Saul Niguez já chegou e está treinando. Carrascal, Emerson Royal e Samuel Lino podem chegar no Flamengo. E no vídeo você vai conferir as últimas informações do mercado da bola do Flamengo. Então fica ligado e confere tudo na íntegra. Deixa seu like que nos ajuda muito. E é de graça. Vambora pro vídeo. Vamos agora para o pacotão de reforços. Eu vou começar falando do Carrascal, porque é um jogador que o Flamengo vem negociando, Ô novela, mas conseguimos descobrir o que está emperrando a chegada do Carrascal e que não vai mais emperrar, porque pelo que eu entendi, pelo que eu apurei, a situação foi destravada, entre aspas. Vamos lá, a imprensa russa noticiou que o Carrascal não foi liberado porque o Dínamo está tentando finalizar a contratação do Rubens, jogador do Atlético Mineiro. Só que eu pensei, são posições diferentes, não faz o menor sentido o Dínamo segurar o Carrascal por conta do Rubens, posições diferentes. E aí eu fui apurar, e o que eu apurei foi o seguinte: na verdade, o Dínamo só quer vender o Carrascal depois que o Flamengo pagar e conseguir comprar o Rubens, entende? Ele não é por conta de ser da posição, é por questão financeira. Então o Dínamo exigiu o pagamento de uma forma ao Flamengo, o Flamengo não queria dessa forma e, consequentemente, o Dínamo não conseguiria comprar o Rubens. Ou seja, os três sentaram, eles não sentaram de maneira literal, fizeram uma videoconferência. No lado do Flamengo, José Boto; no lado do Atlético Mineiro, o Paulo Brax, o diretor deles; e no lado do Dínamo, um outro dirigente lá, enfim, que trabalha no clube russo. E aí eles chegaram a um acordo. Em breve, o jogador será liberado para viajar e se apresentar ao Flamengo. Ele segue a rotina de treinamento, pelo que eu apurei hoje no Dínamo, uma rotina individualizada de treinamento. Ele não está treinando com os demais jogadores, inclusive é chance quase zero de ele ir para o jogo de sábado do Dínamo, que o Dínamo vai ter esse jogo no sábado. Então, o jogador apenas aguarda esse desfecho aí para poder viajar. Mas o Flamengo entende que a situação, entre aspas, palavra utilizada por uma pessoa, está destravada e com isso o jogador será contratado em breve. E junto com ele vai chegar o Emerson Royal. Não é junto de maneira literal, tá, gente? É nesse pacotão de reforços. O Emerson Royal já desembarca no sábado aqui, pelo menos essa é a previsão. O Flamengo trabalha para isso. Falta a documentação do Milan, a liberação do Milan. Trâmites normais em uma operação e uma contratação de jogador. Não é porque o Milan está segurando. Não, pelo contrário. O Milan queria se desfazer do jogador, queria vender o jogador e ia vender o jogador para o Besiktas. Mas, em cima da hora, o Flamengo entrou na jogada e acabou fazendo essa contratação. O Flamengo vai pagar 9 milhões de euros por esse jogador, dá em torno de 57 milhões de reais, jogador de 26 anos, já disse aqui para vocês, com passagem por alguns clubes europeus, o Tottenham, o Milan recentemente. Então o Flamengo contratando esse jogador, e eu conversei com um analista de desempenho para trazer todos os detalhes sobre o Emerson Royal. Num próximo vídeo, talvez no vídeo de amanhã cedo, ou seja, sexta pela manhã eu solte esse vídeo aqui falando sobre o Emerson Royal, como ele joga, características, ponto forte, ponto fraco, como ele costuma atuar dentro de campo. Já adianto para vocês, são características bem diferentes do Wesley, jogadores diferentes, laterais com perfis diferentes. E a gente vai trazer esses dados aqui para vocês. E para finalizar esse pacotão de reforços, o Flamengo está encaminhando a contratação de Samuel Lino, atacante, aquele Samuel Lino que passou pela categoria de base do Flamengo aqui de maneira muito rápida, pelo Sub-19 do Flamengo. Ele até fez parte do grupo que foi campeão da Copa São Paulo de Júniors na ocasião, em 2018. Ele tem apenas 2 jogos pelo Flamengo, porque ele pertencia ao São Bernardo, aí ele foi emprestado à categoria de base do Flamengo, ao Sub-20, ao Sub-19, fez 2 jogos, depois voltou ao São Bernardo, onde ele se destacou, e depois, em 2019, ele chegou ao Gil Vicente de Portugal. E após 3 temporadas, ele acabou sendo vendido ao Atlético de Madrid. Inicialmente, ele foi emprestado ao Valência para pegar a experiência no Campeonato Espanhol. Em 2023 voltou para o Atlético de Madrid, onde se destaca desde então, e o Flamengo
está tentando a contratação desse jogador, está caminhando e vai investir 25 milhões de euros. Fazendo uma conta rápida aqui, gente. Vamos lá, deixa eu fazer a conta rápida aqui na cotação de hoje. 160 milhões de reais. É o valor que o Flamengo vendeu o Gerson. A questão é, o Flamengo pegou esse valor à vista para o Gerson. E o Flamengo não vai pagar ao Atlético de Madrid 25 milhões de euros à vista. Não vai ser assim. Pelo contrário, será de maneira parcelada. Nossa, Vene, esse Samuel Lino é desconhecido. Desconhecido para você que não acompanha o campeonato internacional ou até mesmo o campeonato espanhol. Um jogador extremamente importante, já foi eleito melhor em campo em algumas partidas do Atlético de Madrid, tem apenas 25 anos, atua pela ponta esquerda. Nossa, eu estou imaginando ele vinha pela ponta esquerda, mas também sabe fazer a ponta direita, pode fazer a lateral. Um jogador extremamente polivalente, versátil. Então, seria uma contratação muito boa do Flamengo. O Flamengo, portanto, bem ativo no mercado, depois de muita cobrança da torcida, depois de tentar um Mickey irlandês, agora o Flamengo vai atrás de jogadores, digamos, conhecidos. O Carrascal vai agregar bastante, 12 milhões de euros no Carrascal, 9 milhões de euros no Emerson Royal. Só aí, galera, vamos lá, vamos fazer a conta rápida aqui de quanto o Flamengo está investindo nesses jogadores. 25 do Samuel Lino, mais 9 do Emerson Royal, mais 12 do Carrascal. 46 milhões de euros, vezes 6,4, que é a cotação de hoje. O Flamengo está investindo quase 300 milhões de reais na contratação desses 3 jogadores. E agora eu quero saber de vocês. O que vocês acham desses jogadores? Um bom pacotão de reforços. Eu particularmente acho um baita pacote de reforços. E para aqueles que não gostam do Flamengo, é duro não gostar do Flamengo. É duro odiar o Flamengo. Mesmo o Flamengo se sabotando com algumas crises internas, o Flamengo vai muito bem em campo, com Felipe Luiz e toda a sua trupe lá, os jogadores, e fora de campo agora a diretoria dá uma boa resposta aos seus torcedores. E outra, as cobranças eram justas sim dos torcedores. O Flamengo precisava contratar. Demorou, mas antes tarde do que nunca, e espero que de maneira certeira. Valeu, galera, até o próximo vídeo e fui! Eu vou ficar surpreso, desculpa colocar para baixo, eu vou ficar surpreso se o Emerson Royal chegar aqui e arrebentar. Segundo o GE, está fechado a vinda do Emerson Royal. É um jogador de carreira europeia, beleza, jogou no Tottenham, jogou na Roma, mas eu acho que é um jogador, na minha opinião, de nível muito semelhante às opções que a gente tem aqui no Brasil. Então você entra comigo nessa questão que não é porque jogou na Premier League que vai jogar aqui e arrebentar. Não, mas é que ele jogou, mas porque tem muita qualidade. O Jorginho brilhou na Europa. O Emerson passou pela Europa. Né? Ele foi um jogador contestado no Tottenham, contestado na Roma, não vingou na seleção brasileira. Eu acho que ele é fruto desse momento delicado que a gente tem hoje de laterais. Tem pouco lateral brasileiro. O Flamengo vai tentar recuperar, né? Ele é um jogador que tem um potencial ofensivo, mas não joga bem há muito tempo. Me chamou a atenção o investimento. O Flamengo está pagando 8 milhões de euros, né? Agora você está vendendo um por 30, então está valendo a pena. É que assim... matematicamente está valendo a pena. Eu posso queimar minha língua, mas eu não acho que ele é superior ao Varela, por exemplo. Eu acho que ele é uma aposta. Eu também. Eu acho que ele vai disputar a posição acho que ele do Varela. Então já tendo o Varela, claro... Eu contrataria. Eu contrataria. Primeiro, quem tem um não tem nenhum, né? Não, você não pode ter, você precisa ter mais um. Precisa ter mais um. Segundo, você vende um que é inevitável vender. Isso é... Porque o garoto vai embora mesmo. Ainda que o Flamengo esperasse conseguir ainda mais mas no começo do ano, mas conseguiu um bom dinheiro, né? Quase 30 milhões de euros, cara. Tem que uma grana muito lateral grande. Direito, e tá trazendo um cara que é novo ainda, com 26 anos, o Emerson, que tem um histórico interessante de futebol, experiência. Chegou à seleção, né? Eu acho que ele pode ser recuperado. E é uma posição difícil de você achar, cara. Não, é muito dúvida. difícil você achar o lateral direito. Seleção, pena para achar um, né? Então, assim, eu acho que é uma super aposta. Se vai dar certo, cara, só o campo vai dizer. Mas acho que o Flamengo trabalhou bem nessa questão. Você tem que ter dois laterais direitos. Tem o Varela e vai ter o Emerson Royal. E depois eles se decidem lá quem vai jogar. Vamos ver, o campo vai dizer. E assim, você vendeu um por 25, tá trazendo um por 9, quer dizer. Então, cara, economicamente, você está conseguindo fazer um equilíbrio financeiro também. Não vou dizer que é né? dinheiro de pinga pro Flamengo. Não é. Eu tô dizendo assim, eu acho que o Emerson Royal, ele chegando aqui no Brasil, ele tá no nível dos bons laterais do Brasil, como o Varela. Eu tô só
me questionando o investimento para trazer um jogador que eu vou ficar surpreso se ele chegar aqui e fizer a diferença. Difícil trazer jogador da Europa por pouco dinheiro, né? Ontem eu ouvi o Flamengo tem laterais muito elogiados na base, né? E eu acho que a gente está com uma carência, cara, que eu acho que as bases do Brasil precisam começar a falar, precisamos formar lateral, cara. Não tem lateral? Precisamos formar lateral. Me empolga Samuel Lino, cara, assim. Não, muito não. Isso é Samuel Lino é um jogador que, se chegar, o GE traz a informação que há um interesse. Se chegar, eu acho que ele vem para fazer diferença. E saiu da base do Flamengo. Em 2018 foi campeão da Copinha. Ninguém lembra disso. Como dizem na Europa, um jogador de hierarquia. É um top. É jogador top. Você gosta desse termo? Um jogador de hierarquia? Como é que é? Jogador de hierarquia. Jogador top. Jogador lateral, ponta. Jogava toda hora com o Simeone, apesar de ser mais reserva. Ele chegou até cotado para a seleção, não foi? Teve uma data FIFA dessas aí que se falou nisso. Para ser convocado para o Brasil e para ser naturalizado espanhol. Por que o Simeone não quer? Primeiro que o Simeone tinha questões com ele que ele não fazia recomposição como ele queria. E a cara do Paulo? Aquelas coisas do Eu Simeone. quase estou falando um negócio aqui, mas não vou... Fala. E tem a questão do comunitário. Como o Atlético já tem 3 não comunitários, que são o Molina, o Gallagher e tem mais um lá, que eu não estou me lembrando agora, tinha que abrir mão de um. Aí ele ficou provavelmente na dúvida entre Molina e o Samuel Lino. Samuel estava indo pro Napoli, cara. Exatamente, porque é não comunitário. Não, mas que eu digo assim, é o interesse de um time que vai disputar a Champions League, jogador cara. de hierarquia, cara. É muito bom jogador. Isso aí tá muito fácil, hein? Agora, se vai chegar mas aqui... os valores são absurdos, é quase 30 milhões de euros. Aí sim é um negócio estrondoso para um time brasileiro. Mas é o valor dele mesmo, ele é muito bom. Cara, a gente se espantou com o Botafogo pagando 22 no Danilo. Samuel Lino no Flamengo Brasil... pagar 25, 30 que seja... Mas eu acho que é o que vale cara, mesmo. Eu acho que é um dinheiro... Você acha o Danilo melhor ou pior que o Samuel Lino? Eu acho que são posições diferentes. Mas assim... Não, tô falando de jogador. São duas ótimas apostas, assim. São duas grandes contratações. Mas o que me espanta é a gente falar hoje de um time brasileiro, tirar um jogador da Europa de 25 anos, 26 anos, que é o que tem o Samuel Lino, por 30 milhões de euros. Mas o Flamengo trabalhou para chegar nesse patamar aí, cara. É um gigante da América do Sul e trabalhou para chegar. Lino, cara, o Flamengo é o seguinte... Ele vai ser disparado o jogador mais caro da história do Flamengo, porque até então era o Alcaraz, com 20, 21. Perfeito. Quanto foi o Alcaraz? 20, 21. Ele vai ser protagonista do futebol brasileiro, cara. Tá de acordo com os valores que o Flamengo vende seus atletas. Gerson, Wesley, mais ou menos, são valores semelhantes. O que o Bayern fez com o Flamengo na Copa do Mundo de Clubes lá em Miami é aquilo que a gente espera que o Flamengo faça com boa parte dos rivais aqui no Brasil. Porque aqui ele é dominante e o que explica ele ser dominante é o poder de investimento que ele tem. O que eu gosto... Mas fala o que você queria falar, por favor, cara. Não vou. Fala, por favor, solta cara. Sua voz. Fala pra mim que depois eu falo. Olha pra lente da verdade. Tira essa coisa que tá apertando seu coração. Eu não vejo respeito a opinião do LED, mas assim... Quando o cara fala que respeita, é porque não respeita. Quando o cara começa a dizer que respeita, é porque não respeita. Não, é porque assim, eu não vejo essa exagerado os elogios ao Samuel Lino. Pra mim, o Samuel Lino é um... Vamos botar aí, um cuiabano piorado. Ô, louco! Piorado ou melhorado? Melhorado, perdão. Melhorado. Um cuiabano melhorado. Vai virar corte. Pode virar corte. Sabe o que ser um cuiabano melhorado é bom, né? Sabe o que eu acho interessante nesses dois movimentos do Flamengo, tanto do Emerson quanto do Samuel? São jogadores de uma faixa etária baixa ainda. 25, 26, 27 anos. Isso é interessante. Porque o Flamengo trouxe caras da Europa muito experientes, que ajudam demais o time. Sim. Danilo, Alexandre, Jorginho. Mas eles já estão numa faixa de idade que, para suportar o calendário brasileiro... que não conseguem jogar com frequência. Já é mais complicado. Agora, você traz caras de 25, que não quer dizer que não vão se machucar. Podem se machucar também. Mas você baixa um pouco a média de idade do time, né? O Saúl é um cara de 31 anos, ele está na faixa intermediária ali. Então, isso eu acho interessante, esse movimento do Flamengo de tentar rejuvenescer um pouco. Mais que o Samuel Lino? Porra, bem Mas mais. O Saúl de 10 anos atrás era melhor que o Samuel Lino. Eu quero ver. O cara que eu vi jogando, se ele conseguir jogar Perfeito. aqui... Eu acho que há duas categorias de contratação quando você traz da Europa. O jogador que a Europa não quer mais, por diferentes razões, com todo respeito, Danilo, Alexandro, Danilo do Flamengo, Alexandro, assim, já deram o que tinham que dar na Europa, você traz o jogador e ainda são úteis aqui. Saúl, que estava indo para um time periférico da Turquia, e jogadores que ainda poderiam atuar na Europa. Caso do Almada, caso do Samuel Lino, que aí são contratações muito grandes. Que veio e voltou. Luiz Henrique. O Samuel Lino é um jogador que estava indo negociando com o Napoli, que é o campeão italiano. Exato. Vai jogar Champions. Que contratou o De Bruyne, o Napoli. Perfeito. Contratou o De Bruyne. O Ramon Sousa é um Jorginho, jogador importante que tinha espaço na Europa. que o Palmeiras contratou. É um bom jogador, entrou bem no jogo ontem. O Danilo é um jogador que
quebrou o tornozelo no Nottingham. Senão a carreira, talvez ele não estivesse no Botafogo, a carreira dele seria outra. Não, e outra, cara, assim... porque o Botafogo hoje consegue pagar 22 milhões de euros. Não é todo time na Europa também que paga 22 milhões de euros. Eu não quero dizer Claro. que o Samuel Lino é o Pelé. Eu quero dizer que ele é um jogador muito respeitado na Europa, cara. De potencial técnico, tático, inteligência de jogo. O Saúl teve um nível superior ao do Samuel Lino, que ele não joga nesse nível há um tempo. Tem uma carreira mais longeva também, claro. né? E começamos com o mercado da bola, Emerson Royal. André Hernan já deu o tom por aqui. Está encaminhada, já fechou, já acertou. O que falta para anunciar? Em que pé que está essa contratação? Jogador de 26 anos que estava no Milan, quase na Turquia, mas agora vai parar no Mengão. Não, é uma reposição ao Wesley, que está a caminho, né, da Roma. Espetacular. Para mim, uma baita de uma contratação. Eu, particularmente, gosto muito do Emerson Royal. É um jogador que tem muita experiência em grandes competições. Tottenham, estava no Milan, trabalhou com grandes treinadores, trabalhou com Conte. É um jogador que tem convocações para a seleção brasileira e é um jogador jovem ainda, vai fazer 27 anos. Sim. Tá com uma... É curioso que ele já é rodado no bom sentido, né? De rodado, ter bagagem, né? Rodado no sentido de ter bagagem. Mas ele é muito jovem. Quando eu fui ver, eu falei, gente, ele ainda tem 26 anos só. Fiquei até surpresa quando eu vi a idade dele. Sim, é um jogador que traz uma bagagem muito grande e é um jogador que tem muita força física na questão de você ir à frente e recomposição. É um jogador extremamente assim tático no sentido assim que ele aprendeu e se desenvolveu no futebol inglês. Então, para o Brasil e para um Brasil que está cada vez mais se adaptando a esse futebol de força, de intensidade, com os talentos que tem aqui, com os jogadores que estão vindo da Europa, para mim o Flamengo ele eleva o patamar dele de elenco, de equipe e de nível de contratação. Porque nós estamos falando de um jogador de 26 anos, que estava na Premier League. Mas não estava vivendo um grande momento, se machucou no Milan, não teve sequência e tal. Eu acho que isso aí é muito perfumaria. Eu acho que a gente tem que pensar na experiência que o jogador teve, a carreira que ele fez lá fora e chegou à seleção brasileira estando no futebol europeu. Então, para mim, é uma grande contratação. E a vinda do Emerson Royal para o Flamengo, e não Besiktas, onde já tinha uma conversa em curso, obviamente, a vitrine do futebol brasileiro pensando em seleção brasileira, as competições e o time que o Flamengo está formando, né? O time que o Flamengo tem, o treinador que tem, a estrutura que tem, tudo que o Flamengo tem hoje em relação à estrutura, em relação a time, processos e contratações, não devem nada para um time europeu. Então o Emerson Royal pensou, beleza, a Besiktas é bacana, o futebol turco tem aquela paixão, a rivalidade e tudo mais, mas aqui ele teria uma vitrine muito maior para Carlo Ancelotti. Então, assim, a escolha foi muito em função de tudo que o Flamengo pode entregar para ele e tudo aquilo que ele pode entregar para o Flamengo no sentido de uma vitrine também para a seleção. Então, é um negócio bom para todo mundo. É bom para todo mundo, é interessante ver os clubes brasileiros na prateleira em que eles estão para brigar pelos europeus, pelos jogadores que estão no mercado europeu, melhor dizendo, né? Não é um clube da mais alta prateleira da Europa, que o Flamengo está brigando, mas ainda assim chega muito forte no mercado para trazer esse jogador que foi muito bem no Betis, começa bem no Tottenham também, depois passa por uma fase não tão boa assim, teve uma lesão na panturrilha, agora ficou um tempo sem jogar desde janeiro, mas ainda assim é um jogador que tem fôlego e que tinha ainda mercado na Europa, né? Então é interessante a gente ver o Flamengo brigando nesta categoria, neste nível. A gente está vendo aí alguns números do Emerson Royal, então, lateral direito, que chega para repor, né, a saída do Wesley, que inclusive ontem fez um gol, né, vai deixar saudades para a torcida do Flamengo, mas está chegando o Emerson Royal, jogador de 26 anos, e a trajetória dele. Pelo Milan, fez 26 jogos, não fez gols nem assistências. Pelo Tottenham, foi 101 jogos, 4 gols e 2 assistências. No Betis, jogou muito, 79 jogos, 5 gols e 10 assistências. Também Barcelona, 3 jogos. E no Atlético Mineiro e Ponte Preta, aí mais atrás, 23 jogos, 1 gol e 1 assistência. E pela Ponte, 25 jogos. Então aí a trajetória do Emerson Royal. É interessante falar de seleção brasileira, Hernan, porque ele teve uma passagem com o Tite ainda, né? Sim.
e teve um jogo contra o Equador, que ele até foi expulso, ficou um pouco marcado por aquilo, mas depois ele volta com o Diniz, ele foi titular em 2 partidas, contra a Colômbia e a Argentina, aí depois ele já não volta mais, o Diniz saiu também, mas é algo que está no radar dele e que ele acredita que pode brigar por essa posição, até porque é uma lacuna que a gente tem, né? A lateral direita, a gente já teve, né, grandes laterais, tanto pelo lado esquerdo quanto direito, mas hoje em dia é uma lacuna que a seleção brasileira tem. Então ele volta de olho nisso também. Assim, você olha a trajetória dele, eu tive uma conversa com ele quando ele estava saindo do Tottenham e ele estava indo para o Milan. Ainda estava em negociação com o Milan e tal. E eu conversei com ele, participei com ele num evento beneficente, que ele arrecadou fundos para as vítimas do Rio Grande do Sul. E foi um evento bem legal, participei também, joguei inclusive, não no time dele, mas joguei contra ele. Uma vergonha, mas tudo bem. Dito isso, eu tive um baita de um bate-papo com ele, e ele me dizia o seguinte: não pensava em futebol brasileiro naquele momento, isso antes do Milan, mas via que o futebol brasileiro estava cada vez mais competitivo e que isso fazia ele ligar um radar. Então, assim, óbvio que dali, do Tottenham, ele foi para o Milan, tinha esse pensamento, mas quando ele fala, o futebol brasileiro está ficando cada vez mais competitivo, está no meu radar e tal, é isso que eu falei. É o Flamengo que tem uma estrutura, é o Flamengo que tem, óbvio, salário e condições de ter um jogador desse porte, vitrine para a seleção brasileira. Então, por isso a escolha e não para o Besiktas. E eu, assim, gosto do futebol turco, não acompanho tanto, mas eu gosto muito da rivalidade, da paixão que tem lá, mas não dá nem para comparar Besiktas com o Flamengo. Na questão, assim, do cara brigar por títulos importantes, brigar por possibilidade de seleção brasileira. O mercado brasileiro, um Flamengo, então, não dá nem para comparar. E até a visibilidade, né? Ele aparece pensando em seleção com esse projeto e Copa do Mundo daqui a um ano. Aqui ele aparece mais, eu tenho a chance de aparecer mais, né? Eu tenho a possibilidade de aparecer mais do que lá. Interessante aí, um reforço chegando para o Flamengo. Vocês, flamenguistas, gostaram da contratação ou não? Vão sentir muita falta do Wesley? Contem aqui pra gente. Participe aqui do nosso chat que a gente vai trocando ideia com vocês aqui daqui a pouco. E tem mais um jogador na mira do Flamengo. O Flamengo atuando aí no mercado da bola e é o Samuel Lino, tentando um atacante, né? O atacante do Atlético de Madrid. Ele é um ponta esquerda, um jogador de velocidade, que pode atuar como ala, como ponta também. A gente está vendo aí a matéria do Rodrigo Matos no All Sport. O Flamengo negocia para tentar contratar Samuel Lino do Atlético de Madrid. A gente já pode até ver alguns números também do Lino, um jogador ainda jovem, 25 anos. E na última temporada dele pelo Atlético de Madrid foram 47 jogos, 4 gols e 8 assistências. Ele passa pelo São Bernardo, Gil Vicente, o time português, no Valência da Espanha e estava agora Atlético de Madrid. Hernan, o que a gente pode falar sobre essa contratação? E me chama a atenção também os valores que estão sendo falados. Um patamar aí de 25 milhões de euros, 30 milhões de euros, o dinheiro que o Gerson rendeu aí para o Flamengo. Será que o Flamengo vai apostar toda essa bala, ter essa bala na agulha para trazer um jogador com esse valor? É interessante? Assim, se a gente pegar uma temporada atrás, ele foi o melhor jogador do time, né? Ele foi o melhor jogador do time na temporada. Seria uma baita de uma contratação. Então, assim, aquilo que eu estava falando do Emerson Royal, de olhar o Flamengo como vitrine, de olhar o Flamengo como time competitivo, um time que está hoje num outro patamar de elenco, eu vejo que, assim, a chegada desse jogador comprova tudo isso que fez o Emerson Royal trocar a ideia de fechar com o Besiktas para ir para o Flamengo. Fica muito mais competitivo, fica muito mais forte e é mais um jogador jovem também, né? Não estamos falando de um jogador que está no final da carreira. Não estamos falando de um cara que vem para encerrar a carreira no Flamengo. 25 anos. 25 anos. É uma projeção ainda de carreira muito longa, de um jogador que tem um perfil diferente, que tem um outro olhar, vem de um outro centro do futebol, né, que é o futebol europeu. Gosto muito, tô assim, bem surpreso com esses movimentos que o Flamengo está fazendo. Surpreso no lado positivo. Sim, movimentos grandes, né? Como
Como foi o caso do Jorginho também, que chegou no meio do ano, já foi um movimento grande, né? Vindo do futebol inglês. Se a gente puxar mais atrás, Danilo. Sim. O Danilo, o Alexandro. Alexandro, Danilo. São jogadores. O Juninho, que não era tão conhecido, mas tirando o Juninho, os outros, né, foram jogadores aí de um patamar alto. Então, o Flamengo investindo pesado para trazer esses atletas e para repor também a saída de jogadores importantes, né? Então, saindo aí o Gerson, agora tem a possibilidade da venda do Carrascal e também perdendo o Wesley. O Wesley, que fez um gol ontem, vai deixar saudades para a torcida. Vamos ver então como é que foi esse jogo do Flamengo, um jogo difícil contra o Bragantino. O Bragantino é um time muito forte, né? Muito competitivo, muito bem treinado pelo Fernando Ceará.